Hoje, segunda-feira, um dia de muito sol, muito calor. Estamos aí sob a interferência de uma massa de ar seco e quente, o que proporciona um belo dia de sol com temperaturas em progressiva elevação, termômetros atingindo facilmente o patamar dos 33, 36 graus na maior parte da região sul do Brasil, áreas próximas da Argentina beirando os 40 graus e alguns municípios aí beirando, passando aí dos 35, 38 graus. A região aí mais do centro-leste de Santa Catarina, litoral, Vale do Itajaí, 35, 38 graus. Oeste de Santa Catarina, 35, 36. Lembrando que Itapiranga, Mondaí, Caibi, essas áreas do Baixo Vale do Rio Uruguai, ou que estão coladas aí com a Argentina, incluindo até o sudoeste do Paraná, oeste, norte do Paraná e algumas áreas do oeste do Rio Grande do Sul, também beirando aí os 38, 40 graus. Então é muito quente mesmo, calorão, é um dia assim escaldante, teoricamente falando, e por conta do calor associado à alta umidade, quer dizer, a alta umidade é só em algumas áreas, mas assim, alguns pontos do centro, do sul do Brasil podem ter a formação de temporais. Esses temporais eles são mais isolados hoje, atingem um número menor de cidades, mas ainda assim o risco existe. Então alguma pancada com alguma trovoada isolada de verão não está descartada e um outro município com algum temporal. Eu vou estar mostrando isso nos mapas, né? O sul de Santa Catarina tem um risco um pouco maior de temporais, algumas áreas do centro, mas isso eu vou estar mostrando. Agora, nessa terça, quarta, quinta, sexta, os temporais eles são mais ativos, são mais organizados, atingem um maior número de cidades. Esses temporais que podem se converter em alguma tempestade severa são formados principalmente pelo calor associado à alta umidade, a queda acentuada de pressão atmosférica em superfície, o regime de ventos que acontece em superfície, o cisalhamento vertical que acontece, que é um pouco mais intenso. Então, assim, tem ingredientes para ter a formação desses temporais. Tem uma frente fria que passa ao longo da quinta-feira no Oceano Atlântico e joga umidade em direção às áreas continentalizadas, e isso acaba dando suporte para ter a formação desses temporais, tá certo? Então, ao longo dessa sequência aí de terça, quarta, quinta, sexta, são dias que são mais propícios para ter formação de temporais, e um outro dia esses temporais passam sobre a sua região, trazendo chuva, raio, granizo, vendavais, até pontualmente transtornos. Um outro dia esses temporais passam só nas redondezas, trazendo uma simples ameaça e nada mais, tá certo? O fim de semana diminui um pouco a temperatura, reflexo dessa frente fria que passa na quinta, mas ainda assim, boa parte é aproveitável, é com tempo seco e as pancadas elas são mais isoladas. Eu vou estar mostrando os mapas aqui só para ficar um pouco mais claro, mas é uma semana que ela é típica, tradicional de verão. As mínimas no amanhecer são altas, praticamente todas as regiões entre 23 a 25 graus. Não tem exceção, assim, praticamente para todo mundo. Na Serra Catarinense, por conta da altitude, a temperatura é um pouquinho menor, mas é 18, 20, mas isso é quente para aquela região, tá bom? Então é uma semana que é clássica, que é típica de verão, dentro do que a gente já esperava. Então é uma semana bem típica de verão. Então, assim, não tem muito o que dizer. É uma semana, assim, que inicia quente. Ó, isso aqui é 35, 38 graus. Todo o litoral, Vale do Itajaí, leste aqui do Paraná, essas áreas que fazem divisa com São Paulo, o centro-norte, oeste aqui, tá vendo? Noroeste. Então, essas áreas aqui são muito aquecidas e, pontualmente, essa condição atmosférica pode reforçar alguns temporais, só que esses temporais hoje eles são um pouquinho mais isolados, tá? Repare que esse mapa aqui ele mostra essa condição, ó, tá vendo? Esses temporais eles são um pouco mais organizados aqui no Rio Grande do Sul, até o que inibe um pouco a elevação da temperatura nessa área, mas as outras regiões o calor ele é garantido. Repare que no centro-leste, ó, litoral sul, essas áreas aqui mais do centro-leste do Rio Grande do Sul, esses temporais acabam sendo mais ativos, mais organizados e acabam pontualmente trazendo transtornos. Agora, repare que
nessa sequência aí de terça-feira, o calor segue pronunciado, sem praticamente nenhuma mudança em praticamente todas as regiões. O centro-norte do Paraná é uma área que sofre bastante com esse calor, passando aí dos 40 graus, então muito quente mesmo, e as outras regiões entre 34 e 36 graus, e passando dos 30 na maior parte aí do Rio Grande do Sul. Olha só esse calorão aqui, pegando o oeste aqui do Rio Grande do Sul, pegando parte aqui do noroeste. Então, muito calor mesmo, boa parte aqui do centro-norte. Isso aqui seria já para quarta-feira, né? Mas repare que o calor ele é bem acentuado, principalmente por conta desse ar quente aí que deve ingressar sobre boa parte da região sul do Brasil. As mínimas eu nem vou detalhar muito, mínimas entre 24 e 25 graus na maior parte das cidades, 18, 20 nas áreas mais elevadas, mais altas da região sul do Brasil. E esses temporais, eles acabam sendo mais ativos a partir de amanhã. Repare que eles conseguem atingir um maior número de municípios. Eles são mais ativos, mais organizados, mais robustos. A estrutura convectiva desses núcleos de instabilidades são mais reforçadas, tem mais sustentação, tanto em superfície e como em diferentes níveis da atmosfera. Então, assim, calor, umidade, regime de ventos em superfície, queda de pressão, são os ingredientes fundamentais, e isso a gente vai ter nessa terça, quarta, quinta. Repare que na quinta-feira a gente tem um eixo que está associado a uma frente fria, então isso também deve reforçar temporais, contribui bastante. Na sexta também tem essa probabilidade. No sábado, a probabilidade diminui bastante para ter esses temporais, quem sabe um pouco mais aí concentrado no Paraná, mas ainda assim a gente tem aí uma semana bem aquecida e com risco de temporais típicos de verão que ocorrem preferencialmente à tarde e à noite. E assim, como esses temporais eles tendem a acontecer preferencialmente durante a tarde, início da noite, novos episódios de shelf cloud, aquelas nuvens que trazem aquela aparência de franja, que são até assustadoras, que podem muitas vezes provocar frentes de rajadas com vendavais fortes, granizo, chuvas intensas, ou até mesmo alguma microexplosão aqui no estado, não está descartado, mas isso é muito pontual. Maior parte das cidades onde ocorrem esses temporais são aqueles típicos de verão. Chuva forte, trovoada, granizo, vendavais, e um outro ponto com algum transtorno, um outro ponto que pode ter até a característica de tempestade convectiva, que é aquela que vem com tudo, que é aquela clássica de verão, que acontece pelo menos umas 4 vezes ou 5 vezes no verão todo, sabe? Então uma dessa aí, pelo menos, em um outro ponto, não pode ser descartado. Tá bom, pessoal? Então seriam essas informações. Repito, né, uma semana clássica de verão, é uma semana quente, abafada, bastante ventilador, ar-condicionado, atenção com os afogamentos, tomar bastante água, evitar a exposição prolongada ao sol. Tenho certeza que os parques aquáticos, piscinas, rios, cachoeiras, praias vão estar super lotados nessa semana, ainda mais que é início de mês, ainda mais que a gente tem aí muitas pessoas de férias, então é certeza que isso deve acontecer. É uma semana que é bem clássica. Pediram calor na semana passada, então esse calor vai ter agora, tá? Teve muita gente do litoral que estava até se queixando por conta das temperaturas mais agradáveis, mas isso era um processo de lestado que a gente teve na semana passada. Essa semana não, fim de semana e essa semana aqui é calorão típico de verão. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado aí das informações do tempo. Se inscrevam no canal, ative o sininho e compartilhem com seus amigos, tá bom? Um abraço, até logo mais.